É uma boa. Então, para que fique registrado, então, boa noite a galera que está começando a nos assistir a partir daqui no nosso canal do YouTube. Não precisa deixar seu like, também não precisa se inscrever, porque esse canal eu vou encerrar ele depois que terminar essas aulas, então tudo bem. Mas também se quiser se inscrever, não faz a menor diferença, tá tudo certo. Aí tu vai receber as notificações e tal, aquele negócio, quando eu postar vídeo tu já vai ficar sabendo, mas tudo bem. Então, a partir do conceito de que tonalidades relativas são tonalidades que têm a mesma armadura, ou seja, compartilham armadura, e isso o Arthur nos disse muito bem, significa que são escalas que têm as mesmas alterações. Tá? Então, são escalas que compartilham armadura, mas que têm modos contrários, ou seja, uma vai ser maior, outra será menor. Não falo nem sobre a questão de tonalidade, que isso acho que já é ponto passivo. Tonalidade é um meio sonoro no qual a gente tem a possibilidade de ter tensões e repousos, isto é, cadências. Gente, então a questão é, ali eu estava dizendo para vocês, para além dessas duas características, que já bastariam para a gente definir o que é uma tonalidade relativa, né? Se fosse uma questão de prova, como eu disse, vocês poderiam parar ali. Tonalidades relativas são aquelas tonalidades, aquelas duas tonalidades, né? Que tem armadura compartilhada e modos contrários. Mas eu estava então entrando aqui numa outra característica que essas tonalidades vão ter, né? Partindo do princípio de que um acorde pode ser entendido como a derivação, né, como derivado de uma escala, né? Como assim? Se eu tiver uma escala, eu pegar a primeira, a terceira e a quinta notas dessa escala e tocá-las concomitantemente, eu vou ter um acorde. Tá? Se eu pegar uma escala menor, pegar a primeira, a terceira e a quinta notas dessa escala, eu tenho um acorde menor. Se eu pegar um acorde, uma tonalidade maior, pegar a primeira, a terceira e a quinta notas dessa escala, eu vou ter uma tonalidade, um acorde maior. Tá? Mas assim, a questão aqui é para a gente ver como que essas tonalidades relativas são mais próximas do que a gente imagina. Quando eu comparo, por exemplo, os acordes das tonalidades de Dó maior e de Lá menor, em Dó maior eu vou ter Dó, Mi, Sol. Sim ou não? Dó, Mi, Sol. Em Lá menor eu vou ter Lá, Dó, Mi. Sim ou não? Lá menor eu tenho Lá, Dó, Mi. Se eu pegar a primeira, terceira e quinta notas da escala de Lá menor, eu vou ter Lá, Dó, Mi. Quando eu comparo esses dois acordes, Dó, Mi, Sol e Lá, Dó, Mi, quantas notas em comum eu tenho? Duas. Reparem que a única diferença entre o acorde Dó e Lá é a própria nota Lá, né, que tem no acorde Lá, e que no acorde de Dó não tinha, era um Sol, Dó, Mi, Sol. Então, basicamente, na prática, se eu mudo uma nota, eu estou em Dó. Se eu mudo uma nota, o Sol passa para Lá, esse acorde já vira um acorde de Lá menor. Então, reparem. E a propriedade ainda vai além. Quer dizer que esses acordes, inclusive na música tonal, eles podem ser utilizados com a mesma função, função de repouso. Mas reparem que aqui eu estou falando de acordes de 3 sons. Né? Se eu tivesse um acorde de 4 sons, por exemplo, Dó maior com sétima maior e Lá menor com sétima menor, ou seja, o acorde de Dó maior seria Dó, Mi, Sol, Si. E o acorde de Lá menor com sétima seria Lá, Dó, Mi, Sol. Nesse caso, eu teria 3 notas em comum. Né? Então, ou seja, é o que a gente chama de vizinhos de terça. Tá? Esses vizinhos de terça sempre vão ter notas compartilhadas. Tá? O Pi, inclusive, depois estava comentando ali que queria pesquisar sobre... Tudo bom, Murilo? Tudo bom, Murilo? Fala, senhor, tudo certo? Chegando sempre meio atrasado na correria aí. Tudo certo. Tá gravado, depois tu pode assistir o nosso início da aula, teve algumas coisas importantes aí que a gente falou, tá? De revisão. Pode deixar, vou conferir depois. Então, o Pi mesmo estava dizendo que estava fazendo o trabalho dele, hoje de tarde ele estava me comentando, hoje de manhã, né, Pi? Sobre tonalidades antirrelativas. Isso é bem interessante porque as tonalidades relativas sempre vão ser vizinhos de terça. É por isso que elas compartilham 2 notas, né?
Porque os acordes sempre são formados a cada... Pega 3 notas, né? Pega uma, pula outra, pega outra, sempre sobreposição de terças, né? Dó, mi, sol, si, ré, fá, né? Ou lá, dó, mi, sol, si, ré, né? Depende de quantos sons tiver o acorde. Agora é interessante que cada tonalidade sempre vai ter 2 vizinhos de terça. Olha que interessante. Por exemplo, dó maior vai ter 2 vizinhos de terça. E cada vizinho de terça vai ter um modo contrário. É o que o Pi depois vai provavelmente nos trazer. Ou seja, dó maior vai ter um vizinho de terça que é o lá menor, que é a sua tonalidade relativa, é o vizinho de terça inferior, né? Que compartilha numa dura. Mas dó maior também vai ter um outro acorde que tem 2 notas compartilhadas, que é o acorde de mi menor. A essa tonalidade nós damos o nome de antirrelativo. Tá? Isso nós vamos recapitular com a exaustão lá na disciplina de linguagem e estruturação musical 3. Não é um conteúdo que vocês tenho que se preocupar agora, mas é legal que eu fale isso, dessas pinçadas desde já, porque quando a gente ouvir isso de novo lá na linguagem 3, isso vai soar um pouco mais familiar, ok? Mas isso também tem a ver com diatônica e cromática, né? Então, diatônica e cromática são outros adjetivos que a gente coloca, né, ao lado da palavra escala, né? Então, quando a gente chama de escala diatônica ou escala cromática, a gente está definindo um tipo de escala, né? Por exemplo, quando eu digo escala cromática, croma, né, tem a ver com cor, né? Seria uma escala que tem todas as cores. Passa por todos os semitons, né? Ou seja, que tem a paleta de cores completa, escala cromática, né? O nome é em analogia à questão da cor. E a analogia não é de todo errada, porque a gente já viu em outro momento que cor e som nada mais são do que vibrações em frequências diferentes. Né? Já falei disso para vocês. O ouvido humano ouve oscilações de 20 Hz a aproximadamente 20.050 Hz. Essa é a taxa máxima, né, da frequência, ou seja, em um segundo, uma corda que vibrasse a 22.050 vezes por segundo é o máximo que o ouvido humano vai perceber. Também abaixo de 20 Hz já começa a ficar meio como um ruído e não como um som audível. Né? A diferença do som para a luz, como eu disse para vocês, é que a luz vai estar em frequências de milhões de Hertz. Né? Então, mais ou menos, vocês podem pensar assim, é como se nossos sentidos, é como se o universo fosse puramente som. E os nossos sentidos tivessem se desenvolvido, evoluído, para perceber os sons nas suas distintas frequências. Quando um som é extremamente agudo, nós chamamos ele de luz, de cor. Quando ele está na nossa taxa perceptível pelo ouvido, a gente chama de som. E por aí por diante. Mas basicamente tudo é frequência. O Pi achou engraçado, eu acho. Sorry, foi mal rir, é que eu tava vendo a foto do branco, só. É que o branco tá de Angry Bird hoje, galera, mas tá tudo certo. Fala, Amanda. Eu entendi muito bem como tu explicou o que é a escala cromática, mas tu pode falar a explicação da diatônica também? Claro, vamos lá. Mas não se apavora não, Murilo, é de boas. Então, olá! Escala diatônica, tá? Eu gosto sempre de contar historinhas, eu já contei, vou reiterar, porque nos ajudam a gravar. Vocês, quando estiverem fazendo o TCC de vocês, Amanda, vocês talvez vão querer fazer um estudo diacrônico da história da música. Né? O que significa um estudo diacrônico? Dia. Isso, se a gente tem que entender o que significa esse prefixo, dia. Não tem a ver com dia, luz do dia. Tá? Dia tem a ver com o que está na ordem natural, na sequência, como deve ser, linear. Ou seja, um estudo diacrônico é um estudo que estuda as coisas do passado vindo à medida que o tempo passa. Ou seja, eu vou estudando do passado na direção do presente. Ok? Um estudo anacrônico seria o contrário. Eu estudo agora, depois eu volto para o passado, aí eu especulo o futuro, volto para o presente. Né? Anacrônico. Diacrônico
segue a ordem do tempo, a linha do tempo. Diatônico, portanto, diatônica, a escala diatônica é aquela que segue a ordem natural dos tons ou das notas. E o que isso significa na prática? Vocês não vão, nos livros de teoria, vocês não vão encontrar isso que eu estou dizendo para vocês. Se vocês forem ler nos livros de teoria, vocês vão ver que escalas diatônicas são escalas que têm 7 notas. Por que isso? Vamos tentar entender por que eu estou dizendo isso. Não é que as escalas têm 7 notas. Uma escala diatônica tem que passar pelas 7 notas, porque as notas só são 7. Só são 7. Mas quando eu falo que uma escala é diatônica, quer dizer que ela passa por todas as 7, sem pular nenhuma. Ela segue a ordem das 7. Porque eu posso ter, por exemplo, escalas pentatônicas, que eu vou ter 5 notas, e aí eu pulo umas, entende? No caso, eu pulo o quarto e o sétimo grau, que seria a escala maior, por exemplo. Tá? Mas uma escala diatônica é uma escala, então, que, né, quando eu falo diatônico, significa que é uma característica, é um adjetivo a essa escala. É uma escala que vai ter 7 notas diferentes, né? Ou seja, e que vai passar por essas 7. Isso não é trivial quando eu estiver utilizando lá, por exemplo, fazendo uma escala... Vamos dar um exemplo aqui, uma escala de Dó sustenido menor. Né? Vocês vão ver que lá pelas tantas, Dó sustenido menor, para mim fazer Dó sustenido menor, eu preciso da nota Dó sustenido, preciso da nota Ré sustenido, depois eu vou ter a nota Mi natural, depois Fá sustenido, depois Sol sustenido, depois Lá natural, depois do Lá vem a nota Si. Só que na prática, eu estou tocando a nota Dó natural. Esse Dó natural eu não posso chamar de Dó natural, tem que chamar de Si sustenido, porque a minha escala é de Dó sustenido. Eu já tenho a nota Dó, que no caso é sustenido. Então, por que eu chamo o Dó de Si sustenido? Porque eu tenho que seguir diatonicamente. Eu tenho que seguir a sequência das 7 notas. Ok? Então, isso é uma informação que me obriga... O simples nome, o simples adjetivo diatônico já me diz, ó, tu tem que passar pelas 7. Tu vai usar o sinal de alteração que for necessário tu lançar a mão. Se tu precisar usar dobrado sustenido, tu vai usar. Se tu precisar usar dobrado bemol, tu vai usar. Mas tu tem que passar pelas 7. Senão, não é diatônica. Ok? Então, diatônica é isso aí. Tu explica muito bom. Tu explica muito bem. Professor, É para não esquecer. É para não esquecer, né? Fala, Pi. professor, mas é para isso também que é meio que a função do dobrado sustenido, pelo que eu entendo. Assim, que é para justo... Não é a mesma coisa, no caso. Exatamente. Por quê? Por que a gente usa dobrado sustenido e dobrado bemol? Porque é um recurso que a teoria musical me dá, que a escrita musical me dá, para eu poder satisfazer essa necessidade de passar por todas as notas. É essa necessidade real da existência desses sinais de alteração dobrado sustenido e dobrado bemol. Porque do ponto de vista, vamos dizer, puramente da execução daquela nota sozinha, fora de um contexto, seria mais fácil eu chamar ela de Dó. Mas a gente vai ver que quando os músicos tocam e leem partitura ou improvisam, né, os músicos não pensam isoladamente as notas, eles pensam a nota em um contexto tonal ou modal, né? Então, ele precisa pensar que aquela nota é um Si sustenido, porque ele está pensando que aquela nota é a sensível da tonalidade Dó sustenido menor. Ou seja, a gente pensa contextualmente. Num primeiro momento, a gente vai achar que isso é balela. Ah, que bobagem, isso só complica. Mas depois, quando nós tivermos mais experiência lendo música, a gente vai ver que as estruturas de memorização e reconhecimento na leitura musical, elas não se dão nota por nota, elas se dão de forma contextual. Quer dizer, quando eu enxergar um Si sustenido, eu já sei que eu vou estar fazendo um acorde dominante, a minha mão vai encaixar no instrumento de uma determinada forma. Então, é uma forma relacional. E a música tonal nada mais é do que uma forma de sistematizar os acordes e as escalas na sua relação umas com as outras. Ok? Então, isso tem a ver com uma compreensão tonal. Por isso que teoria musical é uma coisa muito complicada, gente, porque tu ensina um conceito e ele é totalmente interdependente de outro. É aquilo que eu disse para vocês, teoria musical, livros de teoria, a gente tem que ler 2 vezes, pelo menos, para ele fazer sentido. E a segunda vez é a vez do... Ah, tá, entendi.
A primeira vez é a leitura do... Como é que é? A segunda vez é do ah, tá. Ok? Ficou claro, então, galera, a questão de diatônico? Tá? Então, a gente está sempre buscando sistematizar o nosso pensamento, né? Se eu falo tonalidades relativas, lembrem, eu tenho dois termos, cada um tem o seu significado. Eu tenho que ter a clareza de ver o que é importante, né? Se eu perguntar para vocês o que são tonalidades diatônicas, eu não estou preocupado no conceito de tonalidades, mas sim de escalas, perdão, escalas diatônicas. Não estou preocupado com o conceito de escala, mas sim com o conceito de diatônico, né? Ou seja, eu estou preocupado com o conceito do adjetivo. E é isso que a gente tem que ter a clareza. Ok? Quando eu pergunto para vocês o que é uma tonalidade maior, eu não estou preocupado com o conceito de tonalidade. Mas o conceito de tonalidade está simplesmente dado. Eu estou preocupado com o adjetivo. Se eu perguntasse para vocês o que é uma tonalidade maior, como é que vocês me responderiam? Uma tonalidade maior Isso aí. Difícil essa. seria a sequência do negócio lá do tom, semitom, tom, semitom. Só que do maior? Seria só isso? Então, tonalidade e escala são a mesma coisa, galera? Não é como que a partitura vai ser, tipo, a ordem dos acidentes numa partitura? Como eles vão ser colocados na Verdade. armadura? Então, vamos tentar destrinchar isso. Repara, uma escala maior, se eu perguntasse o que é uma escala maior, vocês vão dizer, é uma escala cuja sua organização intervalar interna é dada pela regra tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá certo? Agora, se eu pergunto o que é uma tonalidade maior, né? O que significa uma tonalidade maior? Né? Tonalidade maior é uma forma de organizar a música com base na escala, mas não é a própria escala. A tonalidade não é a escala. A tonalidade é uma sensação, né, que pelo uso daquela escala eu tenho de repouso, de tensão e aí por diante. Então, tonalidade maior é uma forma de organizar a música a partir de uma escala, que aí, no caso maior, né, é organizada pela regra de distribuição intervalada, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, cujo resultado é o de criar a sensação de cadência, ou seja, de tensão e repouso. Tá? Então, por isso que é importante a gente pensar bem nesses conceitos. Quer mandar um beijo para essa turma aí, filha? Hoje ela vomitou, não estava muito boazinha. Então, galera... Aquele lá, tu quer pegar? Pode pegar. Então, galera, agora a gente precisa esclarecer, então, como que a gente encontra essas tonalidades relativas. Porque lá na prova eu posso dizer assim, ó, tá? Vou dar um exemplo, tá? Eu posso colocar assim, fecha a porta, macaquinho. Macaquinho. Fecha a porta, macaquinha. Fecha a porta pro papai. Eu posso colocar lá, por exemplo, na prova, dizer assim, ó, escreva a escala relativa das cifras abaixo. Olha só, olha o enunciado. Escreva a escala da tonalidade relativa das tonalidades abaixo. Aí, ó, macaquinha, deixou a porta aberta. Aí eu vou botar lá, por exemplo, uma cifra assim para vocês. B bemol. E aí olha o enunciado. Escreva a escala da tonalidade relativa da tonalidade abaixo.
Ou escreva a escala relativa da tonalidade abaixo. Aí, vocês viram lá a cifra BB. O que significa BB mesmo? Si bemol. Si bemol. Isso significa, então, que vocês vão escrever a escala de Si bemol ali embaixo? Não. Não. Que escala vocês vão escrever neste caso? De Sol bemol menor. Sol menor, não é Sol bemol, tá? Sol menor mesmo. É que tu Sol não falou menor se era é relativo de a Si escala bemol. maior ou menor. Si e Mi bemóis. É que tu falou escreva a relativa Escreva, da tonalidade. escreva a escala relativa Escala da tonalidade relativa. abaixo. Escreva a escala relativa da tonalidade abaixo. Aí eu boto a tonalidade lá, BB, tonalidade de Si bemol maior. Quem é a relativa dela? Mas como que eu sei que é um si bemol maior? Porque vai estar escrito BB. Mas não tem como ser menor? Ou não existe si bemol menor? Não, se eu colocasse BB e um Mzinho minúsculo no lado, Ah, tá. aí seria menor. A tua pergunta Se não é tem nada, é maior. Tá bom, entendi. se não tem nada é maior. Isso é uma regra de cifra, né? Toda vez que nós tivermos uma cifra, né, quando a gente quiser representar uma tonalidade ou um acorde a partir de uma cifra, como é que vai funcionar? Quando a tonalidade for mais... Existem várias formas, tá? Eu gosto de trabalhar com a cifragem cordal, que é aquela universalmente utilizada para tocar, tá? Mais tarde a gente vai estudar na linguagem 3 a cifragem por graus e a cifragem funcional, para entender a relação desses acordes. Mas quando eu quero escrever um acorde maior, através de uma cifra cordal, eu simplesmente coloco a letra em maiúsculo deste acorde. Por exemplo, se eu quero pensar no acorde de Dó maior, ou na tonalidade de Dó maior, eu simplesmente coloco um C maiúsculo. Se eu quero a tonalidade de Dó menor, eu coloco um C maiúsculo e um M minúsculo no lado. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, uma tonalidade de Si bemol menor, aí eu teria que colocar B, Bzinho minúsculo do bemol, e o M minúsculo, para ser Si bemol menor. Né? Aí reparem que é bem interessante, porque se eu der a cifra Si bemol menor, eu tenho que subir 3 para achar a relativa maior. Aí a relativa maior vai estar 3 acima. No caso, a relativa de Si bemol menor vai ser Ré bemol maior. Mas se for Si bemol maior, a tonalidade que eu der, a relativa será Sol menor. Ok? Ou seja, se eu dei uma tonalidade maior, vocês vão achar a relativa menor descendo 3. Se eu dei a menor, vocês vão achar a relativa maior subindo 3. Que é o vice-versa. Não é assim? Essa tua pergunta aí é bem sacana, né? Não, mas assim, ó, por isso que eu estou dizendo para Porque a vocês. gente pode pensar na relação da cifra com a escala e pode pensar na relativa menor da cifra em questão. Sim. Então, mas assim, geralmente, eu não sei se eu vou colocar esse tipo de questão na prova, mas eu sempre passo por esse exemplo para poder demonstrar isso, para a gente prestar atenção no enunciado, né? Escreva a escala relativa das tonalidades indicadas pela cifra abaixo. Aí tem que ler a ordem e fazer, né? Então, tá? É importante a gente fazer essa... Para todos os efeitos, a gente sempre vai primeiro buscar pensar na tonalidade maior. Tá? Então, por exemplo, se eu desse a tonalidade de Sol menor, né? Vocês podem pensar Sol menor. Como é que eu vou saber qual é a armadura de Sol menor para poder escrever a sua relativa maior? Sorte, pode repetir a pergunta. Posso sim, com certeza. Eu vou depois propor os exercícios para vocês, tá? De vocês escreverem as escalas relativas das cifras que representam tonalidades, tá? Mas Só uma assim, pergunta. fala, Amanda. Tem a ver com o círculo das quintas?
Tem a ver com o círculo das quintas. Professor, eu não Eu lembro vou a dizer pergunta, para qual que era? vocês que seria muito legal se vocês pudessem imprimir, até plastificar, é muito útil, um círculo das quintas que tenha não só as tonalidades maiores, mas que tenha as relativas menores também. Tem alguns círculos das quintas que tem as tonalidades maiores no círculo mais de fora, e assim, seguindo ali, de forma ordenada, as relativas menores no lado de dentro. Isso é muito legal. Mas aqui eu estou ensinando vocês como vocês chegam numa armadura pela menor, porque vocês aprenderam a achar a armadura da maior é fácil, né? Por exemplo, uma tonalidade maior que tenha sustenidos, o último sustenido vai ser o 7º grau. Então, se eu quisesse a tonalidade de Lá maior, né, o 7º grau de Lá maior, que no caso seria a nota Sol, tem que ser o último sustenido da armadura. Se vocês sabem que a armadura, os sustenidos, tem sempre a sequência, sempre essa sequência de Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, vocês sabem, Fá, Dó, Sol, que a tonalidade de Lá vai ter 3 sustenidos. Querem que eu repita isso? Ou não? Ou não precisa? Tá, eu vou repetir lá. Porque... Depois eu reviso o vídeo publicado. Tá. Então, mas assim, só o pessoal ele pediu. Então, assim, ó, o Henrique ele pediu. É importante a gente ter clareza disso, né? A gente tem uma regra para descobrir a armadura de tonalidades maiores com sustenido, e a gente tem uma regra para descobrir a armadura de tonalidades maiores com bemóis. Né? Então, se eu olho uma determinada armadura, se a gente fez o exercício na semana passada, eu vou saber que o último sustenido da minha armadura, o que é o último? É o que está mais para o lado direito, né? Porque a gente escreve a música da esquerda para a direita. Né? O último sustenido da armadura será sempre o 7º grau da escala. Né? Eu sei que existe uma ordem fixa, que ela é rígida, ela não muda. É uma ordem fixa de posição dos sustenidos e dos bemóis. A ordem sempre é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Os sustenidos sempre são adicionados nessa ordem, né? E os bemóis é exatamente o contrário. Por isso que até nas provas eu pedia para os alunos escrevam essa colinha ali no cabeçalho, no rodapé da folha de prova, e aí depois só conta, né, durante a prova. Então, a regra para as tonalidades maiores é o último sustenido é o 7º grau da escala. Então, se o último sustenido é Sol, a escala de Lá. Né? Se o último sustenido é Ré, a escala de Mi. O bemol, então, a gente viu que o penúltimo bemol da armadura dá o próprio nome da escala. Tá? Então, se uma tonalidade ele tem Si, Mi, Lá e Ré, 4 bemóis, né? O penúltimo é Lá bemol, então a tonalidade será Lá bemol maior. Essa regra, lembrando, só não vai funcionar quando eu tiver no caso da escala de